E aí, esta imagem que eu coloquei para vocês tem a ver com isso. E o que aconteceu como uma diferença importante que caracteriza essa transição dessa humanidade é a relação da construção dos objetos. A construção permitiu que esse ser humano ficasse cada vez mais sofisticado com relação ao seu cotidiano, com relação ao seu fazer, com relação a tudo que ele passou a construir à sua volta e adquirir conhecimento para si. Então, Jean Poirier diz o seguinte: os objetos do seu uso comum, a partir do momento que o homem passa a fabricar o seu primeiro objeto, ele institui uma relação duradoura entre eles, que, por consequentemente, os torna par. Os objetos que são presentes na nossa vida têm milhares de anos. É claro que eles foram se aperfeiçoando, principalmente com materiais mais sofisticados, que nós somos descobrindo através de tecnologia, mas, basicamente, exercem a mesma função na vida da gente. E, paralelo a isso, um desenvolvimento de outros recursos que são para a gente novidade. E quando ele diz, é legal a gente prestar atenção nisso, consequentemente os torna par, uma relação duradoura. A gente está falando aqui, não é só porque eu tenho uma relação íntima com os objetos que me pertencem, mas ele está dizendo de uma relação que a gente torna par com tudo aquilo que a gente aprende, adquire enquanto conhecimento na nossa relação com esses objetos, historicamente falando. Então, é uma relação duradoura. A gente carrega na nossa própria cultura, a gente carrega na nossa própria ancestralidade um conhecimento, que isso é passado de geração em geração, com relação a quem já desenvolveu esse conhecimento prévio. Então, o objeto torna-se mediador entre nós, que somos humanidade, e o nosso meio, o meio que é o meio natural, desencadeando essa evolução dessa cultura humana. Fazer cultura tem a ver com isso. Os objetos são como uma testemunha. Por meio desses objetos, é possível reconstruir a evolução das sociedades humanas. Quando a gente pensa na questão de objetos, e a gente já dando aí um salto de contemporaneidade, olhando para o nosso ponto de vista histórico, a gente pensa o seguinte, né? O Abraham Moles faz o seguinte, ele fala que o objeto é um elemento que permite a ação do homem sobre o exterior, tornando o mundo mais acessível, intimista e personalizável. Ele modela o mundo à sua volta e se relaciona e se comunica por meio desses objetos. Então, ele vai trazer para a gente conceitos que vão sofisticando esse entendimento para a gente. Então, essa ação do homem que é no exterior. Então, a gente começa a perceber que, se é exterior, também existe uma realidade interna. E existe uma relação entre essa realidade interna com essa realidade que é externa a nós. Então, ele fala dessa ação desse homem no exterior, que torna esse mundo mais acessível. Nós conseguimos praticidade de ação no mundo, ser e estar no mundo de uma forma cada vez mais prática. A gente consegue aperfeiçoar recursos para que a gente possa abrandar essa natureza, que a gente possa torná-la mais acessível para nós, através da forma de construção de objetos cada vez mais eficientes, que foram gradativamente ganhando uma sofisticação tecnológica para que a gente tenha acessibilidade a essa natureza que muitas vezes nos oferece de forma rude, de forma bruta, a ser lapidada, a ser conquistada. Ela é intimista, relação com a nossa própria intimidade. O objeto que a gente constrói tem muito a ver com as nossas questões internas, através do meu conhecimento já adquirido pelas minhas experiências anteriores. O processo que a gente entende como um processo evolutivo se dá através disso. Quando eu construo, num primeiro momento, um primeiro objeto, aquele objeto tem uma relação direta com a minha própria internalidade. Quando eu vou fazer isso numa segunda vez, num próximo movimento, o movimento anterior que eu fiz está internalizado em mim. Então, quando eu vou fazer um segundo processo de construção, eu já tenho uma relação íntima com a minha primeira experiência. E aí, no processo de uma relação em cadeia e gradativa, eu vou adquirindo esse processo de conhecimento. E ele é personalizável, tem tudo a ver com quem faz, com quem cria, com quem ordena. Então, nós modelamos o mundo à nossa volta e, com esse relacionamento, nós nos comunicamos. E está aí, para quem nunca viu uma foto do professor Rui, está aí uma fotinha do professor Rui fazendo aí uma noite de autógrafos
né, na ocasião do lançamento do livro. E esta frase que ele coloca é um pouco de uma síntese de tudo que a gente vai estar falando hoje. Na verdade, não só hoje. Esse módulo 1, que tem a evolução do pensamento do professor Rui, tem muito a ver com essa frase que ele coloca. O homem fabrica, materializa seus sentimentos e pensamentos. Suas formas concretas nascem da busca da solução de necessidades. São, assim, inicialmente utilitários e evoluem para formas simbólicas. Esse processo levaria o homem a evoluir da sua condição de Faber, aquele que fabrica, a condição de sapiens, aquele que sabe, e concomitante a de loquens, aquele que fala sobre o que fez. Então, é fazer, saber e falar. Então, dentro de uma relação que ela é o tempo inteiro dialética, nós vamos perceber que o material modifica o terapeuta, a ferramenta modifica o cliente, o objeto modifica o terapeuta, que modifica o material, que modifica o paciente. O tempo todo essa relação se estabelece, o tempo todo essa relação constante, ela se estabelece. E o professor Rui nos fala, né? Ele vai nos falar desse ser humano, né? Que cria no mundo. E nessa tentativa, uma tentativa de conhecer-se. Essa tentativa ocorre na ação, e ocorre por esta ação. E aí, deixa eu só mudar um pouquinho aqui, gente, que eu tenho o meu próprio slide aqui. Ela ocorre na ação e por ela. E através desta ação, nós construímos espelhos. Espelhos que permitem nos colocar-se como objeto e, portanto, conhecer de si. Modificando o mundo na construção de objetos, o homem alcança modificar-se. Esse texto é da Priscila Fusikawa, de 95, num dos cadernos do grupo. Então, nós vamos perceber que, ao se colocar diante deste objeto que esse ser humano construiu, ele está se colocando, e que ele construiu através da sua ação, ele está construindo e colocando diante de si espelhos. Espelhos que refletem a sua própria imagem. A internalidade numa reciprocidade constante com a sua externalidade construída. O meu objeto interno que se configura e materializa, criando forma, dimensão, cor, conteúdo, e agora diante de mim. Então, ele é um espelho que possibilita o conhecer de si. E eu consigo, através disso, desse processo de conhecimento, eu consigo modificar o mundo através dessa construção desses objetos. E fazendo isso, eu consigo fazer o que é mais importante, que é a modificação da nossa própria pessoa. A transformação nessa relação estabelecida com os objetos externos vai acabar transformando quem faz, quem cria. Ele pode reforçar o que o paciente diz ou negá-lo. Ele pode reforçar no sentido de reforçar a fala que está interpretando aquele objeto diante dele, mas também pode negar. Esse objeto pode ser diferente do que essa fala. Essa fala pode estar exercendo, naquele momento, uma atitude de negação. Então, o objeto confirma ou ele nega essa fala posterior à conclusão desse objeto. Ele introduz novos elementos nessa conversação, nesse diálogo que é estabelecido na relação terapêutica, o objeto vai trazer novos elementos para essa conversação. É muito interessante, é um hábito que eu tenho dentro do atendimento, depois que aquele objeto está pronto, está construído, que a gente conversou, que a gente interpretou, que a análise foi feita, eu costumo perguntar assim, você já pensou se hoje, no nosso atendimento, esse objeto não tivesse sido criado, se a gente não tivesse feito como foi feito, que conversa que a gente teria tido? Qual seria o assunto que a gente teria trazido e levantado? É muito interessante a gente perceber que quase sempre as pessoas falam assim, poxa vida, eu teria falado de qualquer outra coisa, menos disso que eu fiz. Então, o objeto construído vai introduzir novos elementos nessa conversação, nesse diálogo. Ele também pode completar essa informação que foi dada, trazendo elementos de sofisticação,
elementos de contribuição muito profunda nas informações que já estão contidas com relação àqueles conteúdos internos. O objeto vai eternizar o sentimento na concretude. O sentimento, a emoção, toda a nossa subjetividade, toda a nossa internalidade que foi manifesta, ela ficou agora eternizada numa concretude, naquilo que se tornou permanente, naquilo que se tornou concreto, naquilo que se tornou externo. O objeto que o paciente faz é muito mais que um simples objeto concreto. Ele traduz e contém em si todo o símbolo necessário como algo a ser resolvido dentro da relação terapêutica.